Ele é um dos maiores especialistas em contas públicas do país. Foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e atualmente é consultor econômico. Estamos falando de Raul Veloso, entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Veloso tem especialização em análise macroeconômica e finanças públicas. Acompanhe. PhD em Economia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Veloso foi integrante do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ainda participou do Conselho de Administração da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, e do Conselho Técnico do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Professor Raul Veloso, antes de adentrarmos aqui nos temas econômicos, e o senhor tem uma vantagem, além de um grande economista, é professor e palestrante de economia. Então o senhor explica o economês de maneira didática e a gente consegue entender. Mas antes disso, uma curiosidade. Como é que o jovem, o adolescente Raul Veloso, na sua cidade, Parnaíba, no Piauí, se tornou um dos maiores economistas do país? Bom, deputado, os maiores a gente dispensa um pouco, mas, digamos assim, o relativo sucesso se deve, eu diria, que a determinação do meu pai de fazer com que os filhos fossem sempre alunos de destaque no ensino fundamental, no ensino médio, e também porque ele incutiu na cabeça de todos a necessidade de crescer profissionalmente através da educação. Eu lá no Piauí já sabia que ia fazer meu doutorado em economia nos Estados Unidos, só não sabia a universidade, mas sabia que ia, porque ele dizia sempre isso para mim: filho, faça isso. E assim acabou acontecendo. Então já fica, antes da gente entrar na entrevista, uma grande lição aí, um grande estímulo a você. Não ponha limites aos seus sonhos. Busque-os, lute, transforme-os em projetos e conquiste. Na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo no lugar do que desistiu. Professor Raul Veloso, nós estávamos num momento em que o Brasil... Eu lembro de uma reportagem da CNN, no início dos anos 90, Brasil, o gigante desperta. O presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer para o presidente Lula: esse é o cara. Estavam sendo namorados por todo o mundo, com uma liquidez de crédito, dinheiro fácil, investimentos. O que deu errado? Bom, é que eu acho que a gente não consegue sempre aproveitar as oportunidades gigantescas que o país tem para, digamos assim, desabrochar e crescer e se impor no cenário mundial. Eu acho que é um problema fundamentalmente interno, de dificuldade da gente se organizar politicamente para realizar essas tarefas grandiosas que estão à nossa espera. Nós tínhamos um momento em que a China era uma grande compradora de commodities, que é a matéria-prima nossa. Havia crédito. Eu lembro que na época do governo FHC, comemorava-se uma reserva cambial de 40 bilhões de dólares. Chegamos a ter quase 300 bilhões no governo Lula. Nós não aproveitamos para aplicar infraestrutura, torramos em bens de consumo. Explica o que aconteceu do primeiro mandato do Lula, segundo mandato, terceiro mandato da Dilma, até o desastre de agora. Pois é, aí é uma grande oportunidade que nós perdemos, porque exatamente esse período estava tudo prontinho para funcionar muito bem. A herança que veio da fase FHC era a melhor possível. Você vê que ele deixou os resultados fiscais lá em cima. Então, era uma questão só de empurrar o barco, que ele iria navegar com tranquilidade. Aí vem o outro governo que, em cima disso, ainda encontrou o melhor cenário mundial que talvez o Brasil já tenha enfrentado na sua história. Ou seja, uma boa herança, um cenário muito bom lá fora,
o mundo estava inundado em dólares, como ainda hoje está. Essa é uma situação que nunca eu li e vi na minha experiência passada e li sobre o passado que tivesse acontecido. Então, tínhamos tudo para o Brasil dar um grande salto. O que foi feito? Instalou-se no Brasil a mentalidade de conseguir, com vistas à perpetuação no poder, instalou-se a mentalidade de conseguir isso através do que a gente costuma chamar, isso é uma coisa que não se fala muito no dia a dia aqui no Brasil, mas em outros países se fala mais, políticas populistas, que eu vou explicar, se o senhor me permitir. À vontade, por favor. Porque políticas populistas são políticas em que o governo faz as coisas as mais fáceis e agradáveis possíveis para atrair a boa vontade dos eleitores, ainda que a maioria delas seja insustentável e que a gente sabe que vão dar errado apenas para conseguir chegar ao poder. Então, o que nós fizemos foi adotar o modelo populista com numa ênfase muito grande que poderia ter sido evitada. E a gente sempre vê e fala, não, a Venezuela tem políticas populistas, a Argentina, de vez em quando, pratica políticas populistas. E ninguém olha para o próprio umbigo, que aqui nós estamos sempre fazendo políticas populistas. E nesse período foi o suprassumo do populismo no Brasil. Exemplo, colocar o preço da energia elétrica lá embaixo, num momento que o país enfrentava uma seca e que havia carência de produção para atender a demanda. Além da seca, já havia carência, havia falta de oferta para atender a crescente demanda por energia elétrica, e aí vem o governo e reduz o preço da energia. Então, primeiro ponto, a manipulação artificial do preço da energia elétrica. Um exemplo. Mas não tem uma agência reguladora que deveria fiscalizar isso, professor? Tem, mas é que, infelizmente, essas coisas foram reforçadas e, digamos assim, estabelecidas com força naquela fase precedente que eu chamei de era FHC. Perfeito. Essas instituições, esse modelo de procurar que o setor privado ocupasse espaços que o setor público não poderia mais ocupar por falta de recursos, mas vem o novo governo e coloca em prática uma política de reverter esse mesmo processo. Como? Reestatizando as coisas que antes já haviam sido descentralizadas, reorganizadas. Então veio um movimento de reestatização sem ter dinheiro. Porque se pelo menos tivesse dinheiro para fazer as coisas, tudo bem, não. Aí começa um processo de esvaziamento dessas agências reguladoras, que nem o caso da energia elétrica. O comando passa para o governo é loteado por dirigentes políticos nem sempre adequados para as funções, e hoje a gente está vendo o resultado disso, porque a maioria desses dirigentes está envolvida hoje em acusações, escândalos, enfim. Esse movimento de reestatização, que foi um grande retrocesso, trouxe de volta um estilo de gestão que eu já li sobre isso, todo mundo já liu lá atrás na história do país, e isso fez com que a oferta desses insumos tão importantes como a energia elétrica, em vez de crescer na velocidade que deveria ter crescido, começou a ratear, a não crescer, e depois, então, o que nós tivemos, só não tivemos um novo racionamento, porque a economia desabou, e ela desabando, aí nós tivemos uma situação que aparentemente é tranquila, mas é tranquila na desgraça. Ser tranquilo na desgraça não vale a pena. Quer dizer, então, as agências reguladoras, foi uma criação do governo FHC, para dar profissionalismo na fiscalização dos setores que prestam serviços públicos, foram transformadas aí em cabides de emprego, foram politizadas. Perderam
a sua característica de fiscal técnico. E aí tivemos essa manipulação do preço da energia elétrica. Qual foi a consequência prática, imediata, de se manter artificialmente lá embaixo o preço da energia elétrica? O que aconteceu de imediato? Bom, de imediato, o que acabou acontecendo foi muito prejuízo nas empresas privadas que atuavam no setor. Perfeito. Porque os prejuízos nas estatais ficam escondidos. A gente só vai descobrir muito tempo depois. Uhum. Mas, aliás, nós vamos ver isso agora, que a Eletrobras está mudando de gestão e certamente vão aparecer esqueletos saindo dos armários, não tem outra forma de dizer, por conta dessa gestão que houve aí, uma gestão totalmente predatória. As empresas privadas não, elas enfrentam imediatamente a consequência. Então, muita dificuldade. Eu diria que uma parte do setor elétrico está sucateada por conta de falta de rentabilidade mínima, e aí medidas arbitrárias foram tomadas. Enfim, aquilo que parecia ser o setor de maior vantagem da presidente que foi eleita depois, porque ela aparecia como a pessoa chave da energia elétrica, acabou virando uma gestão que nos colocou hoje, certamente, numa situação muito pior do que a que nós tínhamos antes desses governos do PT aparecerem. Então, essa manipulação de preço, deixar o preço da energia elétrica artificialmente para fins políticos lá embaixo, isso faz o quê? Inibe o investimento externo. Nós temos menos parceiros interno também. Quer dizer, empresas que poderiam tornar-se parceiras do governo se afastam. Se afastam. Não investem. Por quê? A rentabilidade não justifica. As pessoas esquecem que o capital, ele olha oportunidades. Há oportunidade para todos os lados. É assim que funciona o sistema de mercado ou de iniciativa privada. E se não é no país, é no outro país. É pior, porque ele navega para fora. Então, se você não cria as condições minimamente capazes de atrair o investidor privado, ele vai para outro lugar. Eventualmente, quando ele não tem outra escolha, ele se desfaz do negócio. Quer dizer, nós já temos no Brasil uma grande insegurança jurídica. Muitas vezes, 10 anos depois de você ter um empreendimento consolidado, alguém descobre um vício na tramitação do projeto na Câmara Municipal que autorizou e anula-se todo o empreendimento. Ao lado da insegurança jurídica, essa instabilidade política, interferências políticas, isso cria incertezas e afasta, então, o investimento. Então, a fuga do capital no investimento da energia elétrica foi o primeiro ponto. Isso. Segundo ponto, vamos pontuando, professor, por um. Você quer ver uma que realmente me irrita profundamente? É o que foi feito por esses governos, e principalmente pelo último, em relação ao programa de concessões de infraestrutura. Perfeito. Porque é outra área em que tem de haver um casamento do setor privado com o setor público, porque, além do fato que o setor privado é muito mais eficiente, economiza recursos para a população, que essa vamos dizer assim, a vocação natural dele. Não é a vocação do setor público atuar na produção desse tipo de serviço. O setor público é para outra coisa. Saúde, educação, não sei o quê. Bom, a área política, muito bem. Então, a lógica que foi implementada, de novo, destruindo a experiência precedente, foi de que o setor de concessões de infraestrutura, concessões privadas, deveria operar com a lógica populista. O que é isso? É operar praticando tarifas e preços muito abaixo do custo. Ora, como que o setor privado vai operar cobrando tarifas abaixo do que eles gastam para produzir o serviço? Não existe isso é impossível. Quando ele não tem escolha, porque ele já investiu bastante, e tem aquilo que a gente chama de custos afundados, quer dizer, já fez todo o investimento e agora ele não tem como vender aquilo para sair do negócio, porque nós estamos falando de estradas, é um investimento diferente. Não é uma fábrica de latas, é um grande serviço de infraestrutura que você não passa à frente assim com facilidade. Então,
o que o governo acabou muitas vezes fazendo? Como ele não conseguia fazer isso na partida, na largada, ou seja, no leilão que ia escolher o ente privado que ia operar, ele esperava o sujeito ganhar o leilão, lá tinha lá uma tarifa que cobria os custos e lhe trazia um retorno competitivo. Ao longo da execução, depois que tudo estava pronto, aí o governo começava a atuar para estreitar a rentabilidade da empresa, quando era muito difícil para ela sair do negócio e passar adiante. Porque a lógica era cobrar a menor tarifa imaginável, que é o mesmo que se faz. O senhor falou em segurança jurídica. Eu vou traduzir isso de uma forma mais simples, que eu chamo de descumprimento de contratos. Perfeito. Quer dizer, no Brasil há muita ainda tentativas de descumprir contratos, principalmente quando envolve o setor público. Por exemplo, um contrato de concessão tem lá uma cláusula de correção de tarifa pela inflação, que é normal em qualquer contrato desse tipo, que é o que vai manter a rentabilidade ao longo dos, 30 anos. Os governos envolvidos em concessão, e aí eu não estou falando só da União, eu falo em geral, estados, municípios, estão sempre tentando não cumprir esse tipo de cláusula, com medo da reação que a população pode ter em relação ao reajuste, e a gente sabe que é sempre assim. Ninguém gosta de ter aumento de preço incidindo no seu bolso. Então, há sempre uma reação. Mas, em vez de explicar para a população que aquilo é indispensável para manter aquele serviço operando em benefício do bem-estar da população, os governos populistas preferem a via mais fácil de não fazer o reajuste previsto nos contratos. E depois reclama quando a gente diz que querem atrair investidor externo, porque aqui tem poucos investidores, tem muitos envolvidos em denúncias de corrupção, mas como que você vai atrair investidor externo se você não oferece condições mínimas para ele operar o negócio e ter a rentabilidade que ele precisa ter para ficar aqui? Então, nós perdemos a oportunidade de cortar esse nosso Brasil inteiro com rodovias, como, por exemplo, existem no estado de São Paulo, que as 20 melhores rodovias estão aqui, que foram feitas com parcerias público-privadas. A União poderia ter feito isso com muito mais vantagem, cortando aí todas as nossas regiões, ligando aos portos. Por que isso não foi feito? Então, porque o investidor ficava com a sensação de que, iniciado o leilão, as regras não seriam cumpridas? Foi isso que... Exatamente. Quer dizer, a tendência, a medida, é porque esse processo vem começando de um tempo para cá, e à medida que isso vai se repetindo, é óbvio que os investidores começam a pensar: eu vou entrar no outro leilão depois de ter visto isso, correr esse risco de eu começar com uma certa rentabilidade estabelecida numa disputa de uma licitação, que é o que o leilão faz, e depois eu vou, em pouco tempo, ter a minha rentabilidade, que a lei garante que seja mantida ao longo do processo, que ela vai, aos poucos vai sendo corroída. A tendência é as pessoas não quererem mais entrar no negócio. E nós já tivemos vários leilões que dão vazio. Por que dá vazio? Porque o sujeito começa a exigir uma rentabilidade muito mais alta do que ele exigiria normalmente, porque ele sabe que vai levar uma dentada mais adiante. E isso é muito ruim, porque os investimentos não acontecem na velocidade que nós precisamos, e a gente sabe que a nossa infraestrutura está completamente destroçada e precisa ser, não é reconstruída, precisa ser construída. Agora, é possível, é economicamente viável que o investidor pegue uma rodovia toda esburacada, transforme ela numa rodovia efetiva, com várias pistas, com asfalto, e se remunere só com pedágio, ou o governo tem que fazer investimentos iniciais para tornar o negócio viável? Tudo isso vai depender do caso em pauta. Certo. Por exemplo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Há casos em que não há muita chance de retorno, porque o movimento é pequeno. Aí não tem jeito. Ou o setor público entra com alguma coisa, pode não ser tudo, mas uma parte, para poder viabilizar o negócio. Se não fizer isso, aquele serviço
não vai existir. Mas deixa eu lhe contar um caso que é muito interessante, porque há uns 5, 6 anos eu fui fazer uma palestra em Rondonópolis, interior de Mato Grosso, onde é uma área de produção de soja, milho. Sabe? Mato Grosso hoje está virando o celeiro do mundo. Eu fui lá fazer essa palestra. Aí tive de ir de avião, as pessoas viajam de avião, porque não tem estrada. Às vezes você poderia ir de carro, a distância não é tão grande de Cuiabá. E eu fui de avião e do aeroporto de Rondonópolis para o centro da cidade, onde eu ia fazer a palestra, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Uma rodovia estreita, com milhares de caminhões andando, subindo e descendo em buracos, noite e dia, segundo me explicaram, 24 horas por dia, aqueles caminhões penando para carregar a soja dali para os portos do sul do país. Isso há uns 5 anos ou mais. Aí eu digo, eu espero um dia voltar para fazer uma palestra e ver essa estrada com os carros fluindo, que nem eu vejo em São Paulo. São Paulo é o grande exemplo do Brasil de como isso é possível. Pois bem, voltei agora, não tem 1, 2 meses, e fui fazer a mesma palestra e disseram, agora o senhor pode ir de carro, porque antes o senhor levaria 12 horas. Agora a distância é pequena, é uma viagem para 2 horas e meia. Agora o senhor vai levar 5 horas. Eu digo, puxa, mas 5 horas ainda? Uau. Porque eu sabia que a estrada havia sido concedida para o setor privado, estava então em operação. Mas eu digo, mas não era para ela já estar ali a 1000 por hora, os caminhões, que era meu sonho ver aquela estrada, como eu vejo as de São Paulo, os caminhões rodando ali, e, enfim, e fazendo o seu trabalho. Aí eu digo, mas vamos ver. Aí eu fui na estrada, quis passar, poderia ter ido num avião pequeno, mas fui na estrada que eu queria ver. 5 horas, uma viagem de 2 horas e meia. Por quê? Porque chegava num certo lugar, a estrada já estava duplicada, mas como eles ainda estavam construindo, e tinham vários trechos parados, e aí nesses trechos parados, a 2 virava uma. E tinha uma história, manda primeiro essa pista, depois vem a outra. Enfim, de tempos em tempos, havia ali uma trava. E aí a gente esperava, diminuía a velocidade e seguia. Aí eu fiquei, sabe, chateado com aquilo, vou atrás de saber o que houve. Sabe o que houve? Essa concessão foi aprovada, se eu não me engano, em 2013, no programa, a única coisa que o governo Dilma conseguiu fazer nos últimos tempos, são uma meia dúzia de estradas aí, se eu não me engano, em 2013, e muitas das coisas que foram estabelecidas no contrato e foram assinadas, que essa concessão é nova, não foram cumpridas pelo governo. E, portanto, a empresa concessionária não tem os recursos para fazer aquilo que estava combinado para concluir, e a estrada está paralisada. Havia sido praticamente acertado em contrato que o BNDES entraria com não sei quantos milhões de reais de recursos para financiar a obra. Deu calote. Deu calote. Não é que deu calote, vamos dizer assim, mas a política mudou no meio do caminho, no meio do contrato. Além disso, a questão ambiental, que é uma obrigação do poder público, por isso que eu digo, tem a parte do poder público que às vezes não é só dinheiro. Estava combinado no contrato que seria resolvida no espaço de 6 meses. Estava já no 3º ano. E por incompetência do setor público, aquilo não se resolvia. Enfim, é só um exemplo para lhe dizer que hoje a gente está precisando terminar as coisas inacabadas ou mal feitas que foram deixados pelo governo anterior, que compõem algo que a gente talvez possa chamar de herança maldita, mas a lista dessa herança maldita, e no fundo é isso que nós estamos aqui conversando, é imensa. E a tarefa à frente é muito grande. Por isso que você viu lá atrás essa história do Brasil ser o país do futuro, e o futuro nunca chega, porque a gente tem tudo para fazer, não falta recurso, o mundo está querendo colocar dinheiro aqui a rodo, como se diz, e nós não criamos as condições mínimas para os capitais entrarem e se transformarem em serviços para beneficiar a nossa população. Quer dizer, desmantelamento do caráter técnico das agências reguladoras. Com isso, não há quem fiscalize
o poder público, nem gerando intermedie, porque a agência reguladora ela tem um papel fundamental de intermediar o interesse do usuário com o interesse de quem presta o serviço. Certo. Na medida em que quem está lá é indicado pelo governo para exercer um cargo de confiança e não um cargo técnico, ele não vai intermediar nada. E pior, veja, tem uma agência reguladora de transporte terrestre que ficou anos sem a diretoria, só com um diretor ali, substituto, interino. Não consegue sequer nomear uma diretoria da agência. Como é que você quer que ela funcione? Aí nós tivemos setor elétrico, manipulação política de preços para agradar a população, fins eleitoreiros, fins políticos. A Fiesp, não sei se você se lembra, havia uma pressão muito grande da Fiesp para reduzir o custo de energia, para compensar a indústria pelos problemas que ela estava enfrentando aqui. Mas o Milton Friedman já ensinava que não existe almoço grátis. Quer fazer alguém vai pagar essa conta. Quem pagou? O investidor que fugiu. Depois, deixamos de fazer obras de infraestrutura, que gerariam empregos, receita, porque descumprimos as regras, não soubemos criar condições de estabilização. Professor, terceiro ponto. E a manipulação do preço dos combustíveis? Segundo, estava vendo uma entrevista do Paulo Roberto Costa, dizendo que a manipulação dos preços do combustível artificial, a manipulação artificial do preço dos combustíveis, deixando lá embaixo, gerou 10 vezes mais prejuízo do que a própria corrupção. Como é que o senhor vê essa questão? Não é 10 vezes mais prejuízo, é 100 vezes mais prejuízo. Meu Deus. Quer dizer, não é que eu esteja dizendo que corrupção é barata. Não, mas é que o grau de prejuízo que o senhor está falando é coisa da ordem de 60 bilhões ou mais. O custo que já se calculou, e isso aí é uma coisa que... Conta pra gente direito essa história. Explica pra gente como é que isso... É muito simples. Você tem uma coisa que tem uma dimensão que o petróleo tem, no caso a Petrobras, é uma coisa, é um dos itens de maior peso na composição da estrutura econômica do país. Nós somos hoje um produtor de petróleo muito importante no mundo. Tudo isso lá concentrado na Petrobras. Se você passa um tempo, em vez de corrigir o preço, trazendo aqui para dentro a média dos preços internacionais, convertendo esse preço em dólar a reais e praticando esse preço aqui dentro, essa é a regra básica da economia, é a regra do custo de oportunidade, que é o seguinte: você, integrado na economia mundial, não pode praticar preços diferentes da média dos preços que são praticados, aqueles que são relevantes para nós. Porque se você pratica um preço muito mais baixo, primeiro, você aumenta o consumo indevidamente. Perfeito. Desnecessária e indevidamente, porque, como você disse, tem custo. Tudo tem custo. Então, se você pratica artificialmente, quem vai pagar essa conta? Alguém paga essa conta, porque você cobrou um preço abaixo, gerou um prejuízo que vai bater no bolso de alguém. No caso, na Petrobras, nós, brasileiros, somos os acionistas. Então, nós pagamos isso, porque o preço estava errado, lá embaixo. Então, além do mais, teve o aumento do consumo de combustível, que ficou mais barato, e os carros circularam mais, criaram mais poluição. Enfim, você gera uma série de efeitos que não deveriam ter acontecido, e eu nem estou considerando isso. Eu estou apenas considerando a diferença entre o preço que deveria ter sido praticado e o preço que foi efetivamente praticado, multiplicando pelo consumo do combustível que foi consumido nesse período. Isso vai aos 60 bilhões. E aí é um valor astronômico. Claro, a gente não pode comparar, essa é que é a verdade, esse tipo de custo com o custo de corrupção. Por quê? Porque ainda há uma diferença entre corromper e fazer política econômica errada. É claro que talvez para algumas pessoas não haja muita diferença, mas certamente há, porque um não tem nenhuma lei proibindo e o outro tem lei proibindo. Aquele que não tem lei proibido é porque está no arbítrio do dirigente público decidir. Ele não pode se pautar, ele não pode ir no banheiro e constar uma lei para ver se ele pode fazer. Tem coisas que vão depender do arbítrio da gestão. Agora, o que nós temos e não temos, e demoramos, é um sistema de punição
que é diferente do caso da corrupção, que esse tem lá o sistema judiciário para isso. Mas é uma punição política que deveria vir mais rápido, que punisse os dirigentes que fazem políticas erradas e causam prejuízos gigantescos dentro da lei. Então tem de ter uma punição política, que só para exemplificar, no sistema parlamentarista, e isso é mais nítido. Se um governo começa a cometer erro, o parlamento percebe, a população pressiona o parlamento, o primeiro-ministro cai. Aqui no Brasil, para tirar um presidente da República, é um parto gigantesco. Bota parto. Um presidente da República que cometa erros de todo naipe, como nós tivemos agora, nós estamos falando apenas de alguns, porque haja programa para a gente contar todos esses erros, mas enfim, a punição ainda está por vir e não há certeza que ela ocorrerá. Quer dizer, se moralmente a corrupção é muito mais grave, danosa e causa muito mais repulsa do que erros administrativos, objetivamente, o povo brasileiro sofreu 100 vezes mais prejuízo do que aquilo que está nos chocando por decisões erradas e equivocadas, novamente, manipulação de preço. E aí o que faz o governo? Diz que a culpa é de fora, a culpa é do exterior. Comete os erros e culpa o exterior. É fácil, né? Agora, e alguns incentivos fiscais que foram dados, até elogiados no começo, como para a indústria automobilística, essas exonerações ou incentivos acabaram repercutindo no repasse da receita tributária para estados e municípios. Qual foi o efeito, afinal disso? Acabou sendo bom, acabou não sendo? Não foi planejado isso? Foi feito de qualquer jeito? Pois é, olha que coisa interessante. O senhor chamou a atenção de um ponto fundamental dessa caravana de erros que foram cometidos recentemente. O governo insistiu no modelo populista que privilegia o consumo exacerbado da população sem sustentação. Isso deságua em cima do setor de bens de consumo, porque você está viabilizando um crescimento artificial da compra das pessoas, e aí chega lá, o setor tenta atender, mas não consegue. Por que ele não consegue? A indústria. Estou falando particularmente da indústria paulista, para a gente estar aqui dentro da casa dos paulistas, que é a Assembleia. Chega na indústria e a indústria não consegue atender pelo seguinte, porque quando você joga toda a lenha na fogueira do consumo, que é o que nós fizemos, e os governos petistas fizeram para se perpetuarem no poder, o que acaba acontecendo, e eles não perceberam isso, é um erro crasso de economia, não perceber que tem um setor que terá de receber os recursos, que é o setor de serviços, porque você não importa serviços. Como você não pode importar serviços, toda vez que vem um crescimento exacerbado da demanda, o setor de serviços tem de se expandir para atender a população, senão vira aumento de preço, se você não ampliar a oferta de serviço. Perfeito. Ora, e a indústria automobilística, por exemplo, que é a que recebe o desejo do consumidor ao mesmo tempo, ela não pode atender. Por quê? Porque a economia funciona, ela é funcional, ela se organiza para privilegiar os investimentos em serviços e penalizar na indústria. Por quê? Porque a indústria pode importar e o serviço não. A economia mexe com os preços, é o que a gente chama sistema de preço relativo, beneficiando investimento em serviço e penalizando investimento na indústria. Por quê? Porque a indústria pode vir de fora. Claro. Então você importa o carro... Não compra aqui, importa de lá. Importa de lá, em geral a preço mais baixo do que você produz aqui. É uma razão mais forte ainda para preferir isso. E para quê? Para que os recursos internos possam se direcionar para o setor de serviço, que o serviço ele vem junto com o consumo de produto industrializado. É uma coisa complementar. E o serviço tem muito peso na economia.
As pessoas não sabem. O setor de serviços pesa 70% da economia. Então ele tem de expandir. Aí o caminho que a economia encontra para fazer isso é privilegiar, é aumentar o preço de serviço comparativamente com a indústria, e o que significa baratear a importação. E aí você importa e a indústria não ganha. Aquilo que ela achou que ela ia ganhar, a possibilidade de vender, produzir e vender, apesar da intuição talvez indicar que aumentar o consumo gera resposta da indústria, não gera. Gera resposta da importação, gera resposta de serviço. Aí vem a importação e no momento que o mundo está inundado de dinheiro, essas importações são financiadas facilmente pelos dólares que entram no país. Aí o que a Dilma fez? A indústria foi lá, bateu na porta dela e disse, ué, essa história que você falou, porque ela dizia que ela privilegia o consumo e a indústria, que era a escolhida dela. Aí diziam, cadê a indústria? E ela, sem saber o que estava acontecendo, não, então vamos dar dinheiro para a indústria. Como fazer isso? Primeiro, desonerar a tributação. E você acha que o industrial é bobo de investir, sabendo que tem um negócio, tem uma lógica que é contra ele, ele pegava o dinheiro e talvez estivesse investindo esse dinheiro que ele ganhava com a desoneração no próprio setor de serviço, num negócio paralelo. Então ela dá dinheiro, a indústria usa para sair da indústria. Que tipo de serviço poderia uma indústria, por exemplo... Olha, qualquer um, vamos dizer, o sujeito que está lá entra na construção civil, ele diversifica a operação Perfeito. dele, vai para a construção civil, que é serviço. O crédito expandiu para a construção civil, oportunidades 1000 apareceram, ou qualquer outro negócio, sendo serviço, que você não importa. Ou seja, o governo deu dinheiro para salvar a indústria e provavelmente, como não houve resposta da indústria, é porque o dinheiro teve outro uso. Ou ela guardou no bolso e saiu para gastar lá fora passeando. Eu estou, obviamente, exagerando. Mas aí é um erro de diagnóstico, é incompetência de não perceber que não dá para fazer ao mesmo tempo jogar a lenha da fogueira do consumo e lenha na fogueira da indústria. As duas lenhas não casam. E aí nós tivemos essa surpresa que você mencionou, de verificar que a indústria não respondeu. Não é que ela não respondeu, ela não tinha como responder. Jogamos dinheiro fora, é isso. Desoneramos, tiramos dinheiro dos estados e municípios e o dinheiro foi só para ajudar a indústria a sobreviver. A lógica da economia não cabia a indústria sobreviver, cabia ela encolher, como encolheu. Por falar em jogamos dinheiro fora, dar dinheiro, vamos falar um pouquinho do BNDES. O Brasil errou ao dar preferência a parcerias internacionais e financiamentos a países como Venezuela e Cuba, que não têm sistemas de fiscalização muito eficientes, não tem uma estrutura de Ministério Público, de tribunais de contas, de verificação de investimentos tão eficaz como o país de primeiro mundo, e como está ficando o Brasil. E também alguns países da África. Como é que foram essas parcerias e esses empréstimos feitos pelo BNDES? O que é lenda, o que é exagero e o que é tragédia? Muita tragédia, mas antes de chegar na tragédia, já que o senhor falou do BNDES, eu queria dizer que além da desoneração, veio a ordem para o BNDES financiar a indústria com subsídio. Ou seja, além de jogar dinheiro via desoneração, jogou-se dinheiro na indústria via empréstimo subsidiado. Voltamos 40 anos atrás com subsídios. Que não gerou nenhum aumento da produção. A indústria era quase 30% do PIB, hoje deve ser 16% do PIB. Então, encolheu, não perdeu significância. Agora, pior é que, pelo menos esse aí, você emprestou ao setor privado que atua nisso, é sério, em tese é sério, e, enfim, foi só um bônus que foi dado para eles. E quando o bônus é dado para mercenários, países ultrapopulistas, que é o que a gente vê quando se fazem esses empréstimos a países tipo Venezuela, Cuba e países da África, que são muitas vezes veículos para gerar corrupção. Empréstimo para gerar corrupção em países
de baixa credibilidade. O senhor tem ideia de valores aproximados? Não, quanto que o Brasil gastou para financiar esses países? É muito dinheiro. E isso aí, a dificuldade é que toda vez que você vai atrás, aí o banco vem e diz, não, tem sigilo bancário. Ou então, isso é gasto secreto, sei sigilo lá. estratégico, que nem a Petrobras, é estratégico nossos preços. Secreto, sigilo bancário, e você não tem muita transparência sobre isso. Aí diz, não, é para ajudar as empresas brasileiras que exportam serviços. Eu fico pensando, a gente montar um programa de exportação de serviços subsidiado para as empresas brasileiras irem fazer obras em países como Venezuela, está caindo aos pedaços, em países como Cuba, onde a gente só escuta notícias ruins em matéria de gestão da economia, devia ter um critério, devia ter uma espécie de lista de proibição de países onde o Brasil não pode apoiar empresas brasileiras, por mais que se justifique em princípio, na elaboração de negócios com esses países. Devia ter uma lista de proibição. E esses países todos que os governos do PT apoiaram, deviam estar na lista, no topo da lista de proibição e ponto final, né? O governo Dilma achou que o Estado teria condições de bancar todas as necessidades da população sem se dar conta de onde vinha o dinheiro, que era do setor privado produtivo. E como é que ficou a questão do inchaço da máquina pública? Fala-se em 115 mil cargos em comissão no governo federal, uma série de setores avançando. Nós estávamos caminhando no governo FHC para o Estado necessário. Não é Estado mínimo, é Estado necessário. E caminhamos agora para um Estado estatizante. Então, a pergunta que eu faço especificamente é a seguinte. O funcionário público reclama que é mal remunerado. Está sempre paralisando a prestação do serviço, insatisfeito. A sociedade reclama da qualidade do serviço público, muito inferior ao setor privado. Vamos pegar a saúde, por exemplo. E o Estado, enquanto poder público, está atolado e não tem como ampliar a prestação do serviço público, melhorar e remunerar mais. O sistema, então, está em colapso. O funcionário reclama, o destinatário do serviço público reclama e o Estado não tem como melhorar ou pagar mais. O que fazer para não acabar completamente com a capacidade de investimento do Estado? Quer dizer, a vontade que dá ouvindo isso, que eu concordo plenamente com esse diagnóstico, é trancar a porta, fechar e dizer, vamos começar tudo do zero. Perfeito. Essa é a vontade que dá. Mas, veja, salários. Há estudos científicos aqui, e é fácil de pegá-los, que demonstram, com metodologias sofisticadas, que os salários do setor público são muito mais altos do que os do setor privado para o mesmo tipo de função. É óbvio que isso não se sustenta. Além disso, veja, eu estou falando na remuneração ali imediata, que é o que o sujeito ganha de salário. Às vezes é mais do dobro, na União, nos estados e nos municípios. Então, já tem um problema. Como é que você vai sustentar uma economia pagando muito mais para o servidor público, fazer o mesmo que o setor privado faz, quando a gente precisa encolher o setor público e expandir o privado? Aí os sinais de preço estão trocados, que é o salário de um e do outro. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que esses servidores, na sua grande maioria, os estatutários, eles têm direito à aposentadoria integral e estabilidade no emprego. No setor privado não tem aposentadoria integral nem estabilidade no emprego. Se você computar essas vantagens, esse diferencial que era desse tamanho fica desse tamanho. Outro grande erro. Então, funcionário público não pode chiar. Ele tem uma vantagem estupenda em relação ao setor privado. Eu vejo isso em Brasília, assim, a olhos vistos, que é a capital do funcionalismo público, em que você olha na rua e na vida e vê a diferença brutal que há entre os servidores públicos e as pessoas que trabalham no setor privado, numa cidade dominada por funcionários públicos. É isso aqui, o padrão, o jeito, enfim. E aí você chega na repartição pública, como você disse, é mal atendido. Você ganha muito e você é mal atendido.
Entende? Então, você não tem serviço, paga muito, não tem serviço, bom serviço, e ainda enfrenta as pressões sindicais. Nos governos do PT, tem um problema, obviamente, muito maior, houve um problema muito maior, porque os sindicatos de servidores entraram no governo, passaram a ser parte do governo. Então, havia a dominação do processo de decisão sobre o que fazer com o funcionário público. Havia, pasme, não sei se ainda há, espero que tenha acabado, uma Câmara ou uma mesa de negociação permanente dentro do Ministério do Planejamento. Uma sala com uma mesa imensa em que os sindicatos iam lá todo dia, sentavam, aí vinham os funcionários do Ministério do Planejamento, que na minha época eu fui a vida toda do Ministério do Planejamento, a gente planejava. E lá passou a ser, entre outras coisas, o lugar, porque agora a gente está vendo os escândalos divulgados sobre um ex-ministro do Planejamento do governo Lula, mas além disso, tinha essa mesa de negociação em que os sindicatos se sentavam diariamente para ler jornal, tomar cafezinho, e do outro lado estava o governo, pelo representante do Ministério do Planejamento, e começava uma discussão. O que é que nós vamos pedir hoje? O que é que nós vamos conseguir hoje? Imagina se isso faz algum sentido, você ter uma situação dessa num país como o nosso, em que funcionário público não é punido se entra em greve. Olha só, não dá para falar dessas coisas sem ficar muito triste. Se fizer greve, não perde nada. Tem a mesa de negociação dentro do coração do governo e ganha salários muito mais altos e com vantagens adicionais muito mais altas. Então, é óbvio que isso aí tem que ser mudado profundamente, sem o que o país fica numa situação em que a carga tributária é uma das mais altas do mundo, a população paga uma montanha de impostos e, do outro lado, ela recebe, no mínimo, uma prestação muito precária de serviço e ficando essa sensação de ter uma classe privilegiada, onde, obviamente, há muita gente séria, que quer trabalhar, que quer fazer. Eu fui funcionário público a vida inteira e nunca deixei de trabalhar com afinco para fazer as coisas que eu tinha de fazer, mas eu tinha, às vezes, 60 pessoas sob minhas ordens, que eu precisava ficar com um chicote na mão o dia inteiro para fazer essas pessoas trabalharem. E, às vezes, um chegava para mim e dizia: por que você quer me forçar a trabalhar se eu sei que eu não preciso trabalhar? É demais, né? Que eu não podia mandá-la embora. A saída para o Brasil estaria em estimular o crescimento econômico, a vinda de investimentos externos, para o crescimento do setor privado, geração de empregos privados e a capacidade de arcar com despesas privadas na saúde, na educação, porque está colapsado o setor público, né? Hoje, os estados membros, eu vejo aqui pelo estado de São Paulo, que é o estado mais rico e um dos mais bem administrados, porque vem com uma sequência de administrações consistentes. Então, nós estamos perdendo aqui R$1 bilhão por mês de arrecadação do ICMS. Mesmo controlando a folha de pagamento, despesas de custeio, nós estamos próximos do limite prudencial, porque com a queda da arrecadação e o gasto fixo do custeio, já começa a ameaçar a entrada na lei de responsabilidade fiscal. As reformas que precisam ser feitas no setor da previdência, no setor do funcionalismo e assim por diante, essas reformas poderiam ser feitas por um Congresso Nacional, cujos deputados e senadores recebem na porta do seu gabinete diariamente grupos de pressão dos mais variados setores, ameaçando-os inclusive de puni-los eleitoralmente na próxima eleição, ou teríamos que buscar o caminho de uma mini constituinte formada especificamente para essas reformas? O que dá para fazer, professor? Pois é, a tentação que a gente tem, eu pelo menos tenho, talvez você tenha, é exatamente pensar nessas soluções assim especiais, vamos dizer assim, de uma mini constituinte, para você contornar esse tipo de dificuldade. Mas eu acho que é muito difícil fazer isso. Você tem poucos momentos na história que você consegue fazer isso, infelizmente.
em geral, é só em momento de ruptura política. Então, se é assim, partindo de que é muito difícil, eu acho que o que nós temos de aproveitar são momentos como este que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos numa janela de oportunidade única para fazer essas mudanças. Tanto é que o governo está apresentando, vai apresentar, o governo Temer, um projeto de emenda constitucional que vai resolver muitos dos problemas que estão aí. Ele está percebendo essa janela de oportunidade. Por quê? Porque, se pensar bem, nós tivemos uma coisa, estamos tendo, e já tivemos isso de uma forma mais nítida, uma espécie de ruptura, de momento de ruptura, que foi todo esse movimento pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele congregou a sociedade, é isso que acontece nas rupturas. A sociedade se junta, se une, se manifesta em favor do equacionamento dos grandes problemas, e o maior deles é a recessão. Nós falamos de muita coisa da herança maldita e não falamos, talvez, no que é o pior de todas as heranças, a pior, que é a recessão, que é a maior recessão que o Brasil já teve, que chega no coração do setor, da economia, das pessoas e destrói salários, desemprega, faz um estrago. Na sua longa e larga experiência, o senhor se lembra de um período de crise econômica tão agudo como esse? Não. Não, porque é claro que cada crise tem aspectos que as diferenciam. Mas num aspecto que eu considero fundamental, ou seja, não é fácil você dizer, essa foi pior do que aquela. Porque essa pode ter sido pior no aspecto A, B, C e D, e essa outra no D, E, F. Mas eu acho que tem um aspecto que ocorre desta vez, que nunca tinha acontecido, que para mim é devastador. É exatamente a recessão. É a maior recessão da história do país. Não é que eu tenha visto, é da história do país. Não há registro histórico de uma queda de PIB tão violenta como a que ocorreu o ano passado, está ocorrendo este ano, e em parte pode ainda ocorrer o ano que vem. Entendeu? Então, isto é devastador. Isso é um ponto que mostra que essa é talvez a pior. Outro, nunca a gente viu um processo de corrupção e malfeitos como nós estamos vendo agora. Pode até ser que tenha ocorrido algo pior do que isso, mas não há registro histórico. Enfim, então nós temos alguns elementos que caracterizam a crise atual que realmente fazem com que a gente pense que é a pior. Por isso que eu acho que é um momento de ruptura que vai criar condições para este governo, ainda que ele seja um governo, em princípio, frágil, por ser um governo interino, porque era o vice-presidente do anterior, mas enfim, por mais que a gente saiba que ele era alijado do processo de poder, mas sempre é um governo mais frágil, pelo menos até via a decisão final desse processo de impeachment. Mas eu creio que essa movimentação social que tem havido no Brasil em favor de mudança para acabar com essas duas coisas, por exemplo, recessão e corrupção, credencia quem está sentado no momento no poder a promover junto com o Congresso, cobrar do Congresso, nós temos que fazer a mudança tal, ainda que seja difícil mudar, porque a população está pedindo isso. Eu acho que nós temos hoje um momento favorável para isso. Professor Raul Veloso, eu vi várias imagens nos jornais, na televisão, a presidente Dilma Rousseff se exercitando na bicicleta e pedalando pelas avenidas de Brasília. Pedaladas. Então, foram pedaladas que fizeram bem à saúde dela. Eu pergunto, explique para nós, com a didática de um professor, o que são as tais pedaladas fiscais que, ao invés de fazerem bem à saúde da presidente, fizeram mal à saúde do país? Pois é. Aí é interessante isso, né? Porque essa coisa é muito simples. Ela tem os mesmos ingredientes que nós discutimos antes. A motivação de fazer as tais pedaladas, que eu vou explicar, vamos começar pela motivação. A motivação era esconder uma coisa ruim que pudesse prejudicar a reeleição. Então você vê que tem a motivação do estelionato eleitoral. Então, uma maquiagem nas contas.
Mas vamos ver o que foi feito. É mais do que maquiagem. Tem dois componentes. Tem a maquiagem, que é esconder o que estava sendo feito, mas tem a violação da lei. Por quê? A lei brasileira, isso vem da Constituição. A lei brasileira, no seu nível mais alto, diz que banco público não pode financiar o ente que é o maior acionista desse banco público. É tão simples quanto isso. O Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, não podem financiar o Poder Executivo Federal. É proibido pela lei. Então, é descumprimento de lei. Quem fizer isso vai ter de ser punido. E principalmente com essa motivação. Porque uma coisa é você fazer uma coisa de boa fé, fazer porque não sabia, fazer porque... E quando você faz deliberadamente para um objetivo escuso, é muito pior, né? Pois bem, financiar a pedalada é pura e simplesmente o seguinte: como o banco presta um serviço para a União, e a União tem de repassar, que é um serviço de pagar alguém, ela tem de mandar o dinheiro para o banco pagar, a ordem veio de cima, obviamente nós não temos registro gravado disso, dizendo: a partir de agora, neste ano, eu não vou mandar o dinheiro, você usa o dinheiro que você capta dos seus depositantes para financiar esse pagamento para mim. Contas do governo que ele deveria... Isso. Então, as contas do governo, que o governo deveria enviar dinheiro ao banco para o banco pagar, Isso. ele diz: não vou enviar e pague você, depois eu te pago. Pague você, depois eu te pago. Ele tomou um empréstimo informal. Como No que fundo, tomou um empréstimo. E isso é proibido pela lei. E chama pedalada, por que deram esse apelido de pedalada? Não, pedalada é só porque... Você joga lá para frente. Joga lá para virou, frente, enfim. Fez este movimento. A burocracia é muito criativa de inventar essas terminologias, mas depois, no final, como a gente nunca sabe quem foi que inventou, é difícil saber quem inventou, o que é que tinha em mente. Mas era algo desse tipo. Era driblar, pedalar, passar por cima, sei lá. Uma provocação. Não foi uma pena muito severa o impeachment em razão da pedalada? Não, eu acho que essa conversa que nós tivemos hoje mostra que ela ainda não aconteceu, mas quando acontecer, se acontecer, eu acho que será uma pena branda. Branda? Branda, porque é muita coisa, é muito problema. O impeachment é uma pena branda, porque a pessoa passa a viver uma vida normal, só não pode durante um certo período. Aí eu não conheço a legislação que trata dessa punição, mas, enfim, a pessoa em algum momento pode até voltar a ter atividade política. Isso me parece brando. Agora, uma última pergunta. Olha, infelizmente, nós estamos nos aproximando do final do programa. Um programa com o senhor tem que ser um programa para 3 horas. E temos que deixar o senhor falar à vontade. Garganta, né? Haja garganta, tem que renovar aqui o estoque de água. Mas é muito importante para as pessoas que estão ouvindo. Vamos falar um pouquinho, nessa última pergunta, da distribuição da receita entre os entes federados. O ensino fundamental e o ensino médio, que são alicerce de uma educação segura, com base, ficam a cargo do Estado e uma parte com o município. E a União fica com o ensino universitário. E o grosso da receita fica com ela. Não está na hora de verificar onde se gasta mais com a educação, com saúde, e a União participar um pouco mais, assim sobra menos dinheiro para fazer extravagâncias e ela pode ajudar os estados e municípios nessa tarefa? Pois é, mas aí eu tenho uma pequena dificuldade com esse tipo de colocação, porque eu acho que os estados e municípios também têm dinheiro demais para a educação. É que eles gastam mal. Esse é o problema. Então você resolve gastando menos. A minha lógica hoje é essa. Você resolve, melhora o serviço no estado e município, na área de educação, gastando menos, reorganizando, principalmente reorganizando. Há muita duplicidade, sabe por quê? Porque como tem dinheiro folgado, a eficiência cai violentamente. Perfeito. As pessoas têm que estar apertadas para fazer melhor. Isso é recado para estado e município. Para a União, não tem sentido
nós bancarmos o ensino superior para pessoas que têm renda para pagar. Não há país nenhum do mundo ocidental, país moderno, que banque, como nós bancamos, através dos recursos da União, o ensino superior. Nós estamos dando um subsídio para quem não precisa. E tem muita gente morrendo de fome que precisa de ajuda para sobreviver e nós estamos jogando dinheiro em universidade pública. Deus do céu, quando que nós vamos atacar isso? O primeiro-ministro Winston Churchill, que alguns dizem ter sido a maior personalidade do século XX, costumava dizer que o otimista, ele faz de cada dificuldade uma nova oportunidade. E por isso, ao contrário do pessimista que morre todo dia, ele só morre uma vez. Com relação ao Brasil, o nosso futuro, a economia e tudo que ainda existe para ser feito, o senhor está otimista? Eu sou otimista porque eu já vivi o suficiente para ver melhorias e transformações ocorrerem em nosso país no sentido correto. Essa é a primeira razão. É tão simples quanto isso. Eu já vi coisa boa acontecer. É claro que também vi coisa ruim, mas já vi a superação das coisas ruins. E segundo, porque eu acabo de ter o primeiro neto. Eu tenho de ser otimista, porque eu tenho de pensar nele e pensar, Deus, que o mundo que ele enfrente seja melhor do que o mundo que eu enfrentei. E aí eu acho que a gente consegue chegar lá. E se o senhor não fosse otimista, com todo o respeito à pequena e simpática Parnaíba, o senhor não teria saído de lá e se transformado nesse grande economista de renome internacional que se transformou. Obrigado. Muito obrigado, foi uma enorme honra. Você que teve o privilégio de assistir essa verdadeira aula de economia e uma análise sobre a situação do Brasil, assista esse programa não apenas uma vez, mais de uma vez para você refletir bastante. E até o próximo Discussão Nacional.